Aqui pela primeira vez, tá? Pois sejam bem-vindas, tá? Mas vocês já frequentaram alguma casa espírita? Já, ela não. Vocês estão juntas? Ah, sentadas pertinho, né? Então, aqui nas quintas-feiras a gente tem o início com a musicoterapia, que começa às 19h, e às 19h30 começa com a palestra pública. Tá ouvindo? Melhorou? Aí nós temos a palestra pública depois, e depois nós temos, quando termina a palestra, o que a gente chama de fluidoterapia pelo passe, tá? Para quem vem a primeira vez no centro espírita, o que pode estranhar é o passe. Se forma uma filinha aqui e entra nessa sala, tem umas cadeiras, a pessoa se senta na cadeira que estiver vazia à sua frente, e nós, trabalhadores da casa, mediante uma prece, impomos as mãos sobre a cabeça daquela pessoa e entendemos que estamos doando, junto com a espiritualidade, energias boas, para que vocês saiam daqui melhores do que quando chegaram. Quando sai, tem uma mesinha e uma pessoa, geralmente, dando um copinho. Não é água benta, não é para se beber, não é para se benzer, é para beber, tá? Então, é porque quem vem da igreja católica pega um copinho d'água e não sabe nem para que é aquele copinho, se eu já tinha explicado, não? Então, nós acreditamos que aquela água, ela tem energias boas, porque ela ficou próxima à prece, a gente acredita que benfeitores fluidificaram aquela água também, tá? É só o que tem de diferente aqui na casa, tá? E nós abaixamos um pouco a luz para fazer a prece. Nos outros dias, depois ali na livraria, vocês podem pegar o cronograma. Eu acho que tem um painel também aí fora dizendo todas as atividades, viu? Porque todo dia tem atividade, todo dia se precisa de trabalhador, né? Estou tomando o tempo da Bianca, mas eu ainda vou dar mais um recado, porque nós vamos ter esse mês, no dia 21, 22 e 23 de novembro, está pertinho, faltam 2 semanas, o 38º Encontro Espírita da região Tocantina. Estão divulgando até na televisão, espero que dê bastante gente. E vai ser muito bom, porque são 3 palestrantes e todos os 3 vêm de fora, só para nos presentear com as suas palestras. O Fábio Carvalho, que é o presidente da FEMAR, que é a Federação Espírita do Maranhão, o César Perry, de São Paulo, muito bom ele, e João Rabelo, da FEB de Brasília, tá? E é importante que as inscrições estão abertas e serão gratuitas, tá? O encontro vai ser na UFMA, daqui do centro da cidade. Estava perguntando para o Laércio como é que depois vocês que estão sendo convidados por mim podem fazer a inscrição. Porque quem está no grupo tem que acessar o link, né? Pronto, aí o Michael, que faz de tudo nessa casa, que fica ali na livraria também, aí ele ajuda vocês que quiserem fazer as inscrições, tá? E não tiverem um link. Bom, agora nós vamos fazer a nossa prece, aí eu peço para diminuir um pouco a luz, para que a gente possa se concentrar melhor. E trazer para a nossa tela mental a figura do nosso Mestre, Jesus, tão querido. Relembrar quando ele andou aqui na terra entre os homens. Relembrar sua figura tão majestosa, mas ao mesmo tempo tão humilde e tão bondosa. Relembrar seus olhos muito claros. Imaginar que ele olha para nós com seu sorriso, com seus olhos doces e meigos. Ele que não julgava ninguém, ele que acolhia a todos, ele que caminhava com todos nós e que ainda caminha. E a ele dizer: Senhor Jesus, nosso Mestre querido, estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, desejando muito a tua presença em nossas vidas, a tua paz e a tua luz em nossos corações. Rogar a ti, Senhor, que tenha compaixão de todos os que sofrem, misericórdia daqueles que não te conhecem, e rogar, Senhor, que aumente em nós a esperança de dias melhores,
Aumente em nós a alegria de viver, o entusiasmo pela vida. Que cada dia, ao acordar, nós possamos elevar nossos pensamentos a Ti e a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais um dia, assim como nós Te agradecemos hoje por esta semana que se passa, Senhor, já próximo ao término, e rogar as Tuas bênçãos para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas em especial para nossa irmã Bianca, que vai nos conduzir no estudo da noite, que vai nos falar sobre cura, Senhor. Ajuda-nos para que Suas palavras nos ajudem a nos curar de tantas enfermidades físicas e morais que ainda trazemos conosco. Ser conosco, Mestre amado, hoje e sempre, assim seja. E antes de passarmos para a Bianca, nós vamos ler um texto chamado exatamente de curas. E é do livro Pão Nosso, que o Laércio deixou aqui. E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Isto foi dito por Jesus e foi escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar o reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta na moléstia do corpo, quanta se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. E agora nós convidamos a nossa irmã, a doutora Bianca, para nos conduzir no estudo. E aproveita, eu adoro as palestras de Bianca, viu? Não é porque ela é minha amiga não, mas são muito boas mesmo. Boa noite a todos. Pois é, um tema bem difícil, né? A gente falar de cura, porque quando a gente fala de cura, a gente fala de doença também, e a gente vai entender como é que é essa cura e como é que a gente pode fazer. Então, vou começar com essa passagem bíblica, que Jesus falou que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os que estão doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então, Jesus veio para nos curar. Só que quando Jesus encontrava com as pessoas e as pessoas pediam a cura, ele falava assim: pode ir, a tua fé te curou. Então, Jesus
trazia para nós uma responsabilidade de termos a fé necessária para nos curar. E aí hoje a gente vai entender que fé é essa, como é que é esse processo de cura. E aí lá na Bíblia também, né, fala bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, os que sofrem. E o Evangelho, no capítulo 5, fala, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, hoje a gente vai falar de dor, de sofrimento e de entender qual é o papel da dor, da doença na nossa vida. Porque se nós estamos encarnados aqui, hoje, no planeta Terra, a grande maioria de nós é porque ainda estamos doentes. Talvez não temos doenças físicas, graças a Deus, mas ainda temos dores na alma, dores no espírito. E aí nós precisamos nos conduzir a um processo de cura. E somente procura tratamento quem tem consciência que está doente. Então a primeira coisa é, eu preciso de ir ao médico? Ou eu vou ser obrigado a ir ao médico? Não há cura verdadeira sem o encontro com a própria alma. E esse estudo da noite de hoje, principalmente para quem não conhece muito a doutrina espírita, ele foi quase todo, a maioria dele foi baseado na obra de Joana de Ângeles, no livro Autocura. Tem ele em PDF gratuito no Google, é só colocar Autocura, Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, tem lá o PDF gratuitamente, ou pode comprar na livraria também. Mas tem recortes de outras obras, mas a obra principal é desse livro Autocura, justamente porque é um processo realmente de autocura. Então a primeira coisa é nos conscientizarmos que se estamos aqui encarnados, hoje, quase a nossa totalidade de irmãos aqui, né, ligados ao planeta Terra, é porque ainda precisamos nos curar, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos evoluir. E isso só se dá através do processo de autoconhecimento, de entender que a gente precisa de tratamento. E o tratamento qual é? Jesus. Só que dor e sofrimento são coisas diferentes. A maioria de nós sente dor. Mas a gente é fadado a sofrer, mesmo sentindo dor? Será que porque eu tenho dor, eu tenho que sofrer por aquela dor? Chico Xavier sofria dores. Muitas, né? Tem várias histórias aí. Dores na visão, dores no corpo fragilizado. Mas ele sofria por essas dores e tantos outros, né, irmãos? E aí, lá na Bíblia, na Gênesis, fala assim: comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra de que fores tirado, porque és pó e do pó há de tornar. Né? Então, lá na Bíblia fala que a gente está aqui na terra e que a gente, encarnado, e que a gente, né, vai precisar aí retirar da terra o nosso sustento e que isso seria uma dor, né? E de que maneira a dor pode nos transformar? A gente sabe que nos mundos felizes, né, nos planetas evoluídos, nos planos evoluídos, não há dor, né? Ou não como a gente sabe, né, e conhece. Mas será que a gente está preparado? Porque a dor, na verdade, ela vem como um antídoto. E ela vem como uma proteção para nós. Eu só não vou pisar em um manto de espinhos, em um jardim cheio de espinhos descalça, porque eu sei que ali vai espetar o meu pé e vai doer e vou me machucar. Porque se eu não sentisse dor, eu ia passar reto e
E aí eu ia sair com os pés todos machucados. Então a dor, ela é protetora. A dor, ela nos protege, tanto física quanto moralmente também. Então, o homem, através da história da humanidade, através das leis ainda imperfeitas, né? Mas o homem vem tentando cercear o comportamento humano e direcionar através, muitas vezes, de causar dor, no intuito de tentar orientar aquelas pessoas, aquela população, aquela sociedade para andar num caminho mais reto. De que maneira? Se você cometer um crime aqui, você pode ser preso. Antigamente, virava escravo, levava chibatadas, né? E às vezes até morria, né? Em toda a história da humanidade, em todos os povos, a dor, de uma certa maneira, ela vem tentar nos conduzir ao progresso. Porque a gente ainda não tem maturidade para entender, maturidade espiritual, para viver num local onde ainda não exista, né, a dor. A gente não tem maturidade. É igual se eu pegar a minha filha, a Cecília, e der uma bacia de chocolate, ela vai comer todinha. E aí depois vai passar mal. Porque ela não tem ainda o discernimento que ela não pode comer só um pouquinho hoje e deixar o restante para depois. Então, nós somos assim. Né? Então, de certa maneira, de maneira imperfeita, a sociedade, a gente vem tentando cercear o comportamento para que a gente siga determinadas normas, né? E às vezes isso vem hoje a gente tem, por exemplo, se eu estiver correndo, eu passar no sinal, vou ganhar uma multa. Não é uma dor física, mas é dor no bolso, né? Então, eu vou ter que pagar um valor. Se eu cometer um crime, eu posso ser presa. Então, é uma dor. E em todas as épocas, né, da humanidade, em todos os povos, que a gente for olhar na história das religiões, na história das civilizações, a gente tem a história dos povos, né, do ser caído, que buscam almejar o paraíso. Dos povos que sofrem. Então, se a gente for olhar no Islã, no budismo, em todas as grandes religiões, elas entendem que a gente passa por um período de sofrimento para alcançar, né, um local ideal, que seria o céu, que seria o paraíso, que seria o nirvana para o budista, e assim sucessivamente. E de onde vem o sofrimento? Onde é que ele começa? É tudo da vida passada? Não necessariamente. Então ele vai ter raízes em acontecimentos infelizes anteriores, cuja intensidade se vincula à gravidade daqueles. Por isso é inevitável. Gerada a causa, estão disparados os efeitos que alcançarão o infrator, convidando à reparação, que ocorre quando são detidos os fatores da perturbação. O que ele quer dizer? Eu fiz alguma coisa na minha vida anterior, nessa vida atual ou em outra vida, eu vou ter um sofrimento em detrimento daquilo que eu causei. Tá? Então, os excessos, né? Tudo que eu fiz aí que ia contrário à lei, a Joana, ela fala inclusive das raízes biológicas das doenças. Então, os excessos que eu cometi vão virar aí uma outra existência, numa outra encarnação, algum tipo de sofrimento. Só que tem ocorrências que elas são consequências da invigilância, da nossa irresponsabilidade, do desamor de cada ser. Nem sempre, portanto, as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos em mecanismos de reparação. Se eu tenho pressão alta, vamos lá, se a minha pressão é alta, eu sei que eu não posso comer sal.
Eu não posso comer gordura. E eu como saio gordura, o que é que pode acontecer? Eu posso lá na frente ter um ataque do coração, eu posso ter um derrame, eu posso ter consequências daquela minha invigilância. E assim vai, né, com todas. Se eu sei que eu não posso andar correndo na rua, porque eu posso ter um acidente. Então, se o limite é 60, eu andei a 100, eu posso sofrer um acidente. Isso é invigilância, porque o limite era 60 e eu fui a 100. Então, é consequência da nossa irresponsabilidade. A vida mental e emocional é desencadeadora dos fenômenos ativos, consubstanciados nessas ocorrências. Então, tudo que a gente faz, física, mentalmente, espiritualmente, pode nos curar ou pode nos causar doenças. Doenças essas físicas ou espirituais. É isso que Joana quer dizer. E o sofrimento, ele vai se transformar, pode se transformar numa dor física. Aí a Joana, ela vem explicando o quê? Essa é a explicação de Joana de Ângeles. A organização molecular do corpo somático é maleável à psique, que aciona e conduz. Então, o que ela está dizendo? Que o meu pensamento, o que eu penso, molda o meu corpo. As minhas moléculas. Cada indivíduo é responsável pela aparelhagem orgânica de que se serve, tornando-se co-criador com Deus na elaboração dos equipamentos internos e externos, para a sua evolução através do veículo carnal. A cada momento se está construindo, corrigindo ou destruindo o corpo, de acordo com a direção aplicada à psique. Isso é tanto verdade que nunca na história, na nossa recente história, da humanidade moderna, se falou tanto em bem-estar. Se você tiver curiosidade em abrir páginas de notícias, Instagram, TikTok, o que for, essas redes sociais, de alguma maneira, de maneiras aí diversas, as pessoas vão estar falando em quê? O que é, vamos dizer, o hype do momento? Atividade física, dieta, meditação, bons hábitos. Então, de alguma maneira, nós estamos despertando. Porque aos que são aí um pouquinho mais, vamos dizer, década de 80, vai lembrar que nas revistas tinha propaganda do quê? Cigarro. Cigarro era sinônimo de status. Hoje a gente não vê mais propaganda de cigarro. Quase não tem mais revista, mas assim, se você abrir rede social, você não vê propaganda de cigarro. De bebida ainda vê, mas de cigarro não. Então, está tendo uma mudança. As pessoas estão começando a mudar. Estava vendo uma propaganda de uma rede aí de academias aí, que tem nos Estados Unidos, que lá, além da pessoa ir fazer atividade física, tem um acompanhamento psicológico e de bem-estar. Então, de uma certa maneira, nós, humanidade, população, estamos despertando para a necessidade do bem-estar físico e espiritual. Claro, de uma maneira rudimentar, claro, de uma maneira ainda distorcida, não de maneira ainda sublime, mas eu acredito que é um avanço, Basta, como eu disse, lembrar do que a gente via, na casa, eu era criança, toda casa que a gente chegava tinha um cinzeiro, as pessoas fumavam, e um bar, era chique, a pessoa tinha aquele bar de madeira, cheio de, hoje, Então, tudo que a gente faz, eu estou construindo a minha saúde ou eu estou destruindo. Então, o que eu sofro é resultado, não só o que eu sofro fisicamente, mas o que eu sofro mentalmente, o que eu sofro fisicamente, é resultado das minhas ações, dessas e de outras vidas.
Porque existe a lei de causa e efeito. Inclusive, a moda agora é as pessoas fazerem a balada, os jovens, na academia, na corrida ou no café da manhã, sem bebida. Então, ou seja, é uma mudança de paradigmas que nós, enquanto sociedade, estamos enfrentando. Porque estamos entendendo que isso tem resultados para a nossa vida. Cada ser traz impresso nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para os arquipélagos celulares do organismo, as doenças que lhes são necessárias para o reequilíbrio emocional, as limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual, os condicionamentos, as tendências e aptidões para a reabilitação da consciência, reparando a ordem que foi perturbada pelo seu descaso, abuso ou prepotência. Manifestam-se, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais, que periodicamente o assaltam, exigindo refazimento do equilíbrio e restauração da harmonia. Então, o que ele quer dizer? As doenças que eu tenho são necessárias para mim, como diz, foram feitas sob medida. Então, se, por exemplo, claro que não dá para generalizar, mas eu vou só, não é, porque a gente sabe que não é 8 ou 80, mas, por exemplo, se uma pessoa tem problemas de diabetes, por exemplo, ela não pode comer açúcar. Então, ela vai ter que ter uma vida regrada ali com a alimentação, porque ela sabe que o açúcar vai fazer mal. Eu dei o exemplo da pressão alta, a pessoa não pode comer o sal, a gordura. E assim sucessivamente. Uma pessoa que é asmática não pode, às vezes, ter contato com a fumaça, com poeira. Tem muita gente agora, hoje em dia, que é alérgica, intolerante a leite, a glúten e outras alergias aí mais. Então, e muitas pessoas têm a vida restrita por conta disso. Hoje de manhã eu ouvi de uma pessoa, de um colega de trabalho, ele falou assim, se não fosse essa doença que eu tive na minha perna, a minha vida seria outra. Ele teve uma doença lá na perna dele e isso limitou bastante ele. Então, ou seja, a doença que esse colega teve limitou a vida dele, mas de certa maneira, para ele, foi necessária. Por isso que às vezes tem uma pessoa que tem uma doença e ela fica muito grave com sequela, e tem outra que às vezes passa tranquilamente, fica ali ruim uns dias e depois melhora. Porque há uma programação em cima do que eu já fiz, do que eu penso, do que eu faço, de todo o meu estilo de vida, vamos dizer assim, para eu ter aquela doença. E quando a gente fala de doença aqui, a gente está falando de doenças físicas e doenças também espirituais. E doenças mentais, como depressão, ansiedade e todas as outras mais. O processo de reencarnação encontra nos genes e cromossomas as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura, renascendo em clãs que lhe propiciarão do mapa genético os recursos orgânicos para o desiderato. O perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade, equipando-o com neurotransmissores cerebrais capazes de refletir os fenômenos resgates indispensáveis para o equilíbrio. Existe um livro chamado, eu gosto muito dele, chama Perispírito e suas remodelações. Não lembro o autor agora. Mas o que o livro fala? E ele fala de encontro com isso aqui. Os meus atos, palavras, ações, pensamentos, enfim, tudo que eu faço,
causa alterações no meu perispírito. Então, é uma via de mão dupla, vai e volta. Essas alterações energéticas no perispírito, que eu fiz, por exemplo, pelos meus excessos, pelas minhas imprudências, elas vão lesionar o meu perispírito. Aí o perispírito faz o que de volta? Lesiona o corpo físico. Então, ele vai lesionar, alterando os cromossomos e os genes e os neurotransmissores. Então, mais uma vez, eu tenho uma doença que era para eu ter. Claro que aí depois a gente vai ver como é que a gente evita, como é que a gente melhora, que não é um determinismo, que, como diz, não é também eu nasci assim e vou ficar assim. Mas é para a gente entender que a gente passa por aquilo que a gente deveria passar. E isso aqui nos ensina a passar pelas dificuldades com resignação e não ter revolta. Porque nós, na nossa imperfeição, a gente tende a não aceitar as dificuldades, a gente tende a não aceitar e a gente tende a se revoltar. Eu dei o exemplo do diabetes. Aí eu vou lá, eu sei que eu não posso comer açúcar, aí eu vou, sento, como até, porque eu não aceito. Ou eu acho que, milagrosamente, não vai acontecer nada comigo, eu vou dormir doente e vou acordar saudável. Se eu não fiz nada para mudar e para melhorar. Então, isso aqui ajuda a gente a entender que o que nós passamos, as dores, os sofrimentos, eles estão ali porque são necessários e eles foram causados por nós mesmos. Então, isso traz um consolo para nós. Cada órgão constitui o conjunto somático, é unidade e interdependência com outros. Por sua vez, cada célula é um ser próprio, com função específica, trabalhando com sua cota em favor de tudo em qual se encontra mergulhada. Do seu equilíbrio e automatismo, a mitose, para quem não sabe, é a célula que se divide, mecanismo de divisão celular, resulta a ordem dos equipamentos por ela constituindos, sendo delegada uma função relevante, que é mantida pela ação da mente individual, geradora de energia que se constitui. Por isso, é sensível às mudanças morais, reagindo conforme o direcionamento mental e comportamental do espírito encarnado. Então, ela fala o quê? Eu estou doente, eu estou aqui, eu tenho aquele problema. Mas, se eu tiver mudança moral e comportamental, eu posso alterar o curso da doença, que é o que a medicina moderna hoje chama de epigenética. Para quem não é da área da saúde, não acompanha, só contar o que aconteceu. Não sei se vocês lembram de passar no Fantástico, nos programas, Projeto Genoma, né? Parece Projeto Genoma. Acreditava-se que, ao descobrir todos os genes do corpo humano de DNA, descobriria-se, né, as causas, as doenças, as curas, para tudo. Aí depois teve a clonagem da ovelha Dolly, para quem não lembra da Dolly, acho que tem uns 20 anos isso aí, por aí, né? Quem é mais novo não vai lembrar. E aí depois entenderam que, não é bem assim, que o nosso DNA é quase igual ao de uma mosca, para quem não sabe. A diferença é pouquinha. Mas aí descobriram que eu tenho um gene, eu vou adoecer? Não. Porque existe um negócio chamado epigenética, que é o que a ciência moderna hoje estuda, que é as minhas mudanças de comportamento, que é o que a Joana já falava. Eu esqueci de olhar, foi o ano desse livro, mas ele não é um livro novinho, é o Autocura lá da Joana. Então, as minhas mudanças de comportamento e de hábitos vão determinar se eu vou expressar aquele gene ou não.
E é isso que eu acho bonito da doutrina, porque ele vai lá, não tem outro lugar que explica de uma maneira tão bela e desde o início a causa, a origem das coisas, né? E antes da ciência propriamente dito mostrar. Tá, sofremos, a gente já viu, temos doenças. E aí, quem sofre mais? Porque às vezes quando a gente vai conversar com alguém que está em sofrimento, aí a pessoa está aqui com uma dor, com um problema, aí você fala assim, não, mas tu não está sofrendo não, o fulano ali é que está sofrendo. A tua dor não é pequena não, a dor do outro ali é que é grande. Então não chora não, que tu não está sofrendo. A sensibilidade à dor, ela vai depender do grau de evolução do ser, do seu nível de consciência. À medida que progride, sai do mecanismo dos fenômenos e adquire responsabilidade, como decorrência da conscientização da sua realidade. Ele se torna mais perceptível ao sofrimento, embora simultaneamente mais resistente. Então, deixa eu só olhar o horário. No início, as nossas dores eram prioritariamente físicas. E o que está acontecendo? Hoje, quais são os maiores males da humanidade hoje? As dores da alma. Tá? Então, a dor, ela não é maior nem menor. Depende do meu entendimento e da minha percepção. Às vezes uma pessoa, ela sofre uma traição, chora ali 2 dias, levanta e vai embora. E às vezes uma outra pessoa sofre uma traição e ela entra numa depressão profunda, por exemplo. E cai doente e tudo mais. Aí vai, mas o fulano se levantou, se reergueu. Porque depende de como eu recebo aquela dor e de como essa dor vai se tornar sofrimento. E o que ela diz? Que quanto mais evoluído eu for, as minhas dores, elas vão deixar de ser físicas e passam a ser dores morais. Então a dor física, ela passa a não ter tanta importância. A pessoa vai sentir, vai sentir. Mas aquilo ali para ela não vai ser, vamos dizer, a tônica da vida dela. Tem hoje, aí eu estudando, aí quando a gente entra em sintonia, eu lembrei, os espíritas mais antigos vão saber de quem eu estou falando, Jerônimo Mendonça. Justamente, eu lembrei dele hoje, de manhã. Quem foi Jerônimo Mendonça? Depois procurei na internet, no Google. Jerônimo Mendonça foi um palestrante espírita que perdeu os movimentos aos 20 anos de idade. Porque ele tinha uma doença autoimune, uma artrose, uma artrite. Isso na década de 70, 80, muitos anos atrás, uns 40 anos atrás. E aí o que fizeram? Ele tinha muitas dores. E aí como é que ele vinha da palestra? Amarrado numa cama. Adaptaram a Kombi, tem várias fotos aí circulando na internet. Eles botavam a cama na Kombi e levavam ele onde ele ia. Botavam ele tinha uma cama e lá ele palestrava, e ele ia um monte de cidade, rodou o Brasil numa cama. Isso, pois é, mas eu estou dizendo assim, a dor física dele não foi o limitante. E aí tem uma história que diz que ele falou assim pro Emmanuel lá, com o Chico, falou assim, que o coração estava fraco e que a vida estava por um fio, o fio estava fininho. Aí o Emmanuel falou assim, trabalha que o fio engrossa. E aí ele ainda aguentou muitos anos aí, palestrando até ele desencarnar, não lembro que ano que ele desencarnou, mas ele aguentou ainda muitos anos palestrando aí, rodando em cima de uma cama. Como é que é? Carregado nos ombros, isso mesmo. E justamente. E ele nunca
se lamentava, ele nunca se lamuriava. Então, assim, aí eu falei, gente, a gente às vezes corta o pé e fica, ai, meu pé está doendo, né? Então, às vezes, uma besteira para nós se torna algo. Por quê? Porque nosso grau de evolução, né, ainda é muito, né, eu, né, me considero ainda muito, eu, Bianca, muito atrasada. Então, assim, quanto mais evoluído o espírito, a dor física, ela vai deixando, ele vai sentir. O próprio Chico, ele sentia muitas dores nos olhos, né? Ele tinha um problema sério de visão, mas ele, porque ele ficava, né, ele tinha glaucoma e ficava psicografando até altas horas, mas isso não impediu dele fazer o que ele fez, fazer as psicografias, atender todas as pessoas e participar de todos os trabalhos que ele participou. Então, mostrando que a dor, né, como eu vou encarar a dor. Então, isso mostra que todos nós vamos passar pela dor, pelo sofrimento. A Joana, em algumas passagens, ela fala que a irmã dor, a amiga dor, né, justamente por isso. Então, a dor, ela não é uma punição. E nem é porque Deus quis. Ah, porque Deus quis assim. Ah, porque, né? E aí a gente até brinca, eu joguei chiclete na cruz. Na cruz não, mas a gente, talvez coisa boa a gente não fez. Antes revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É um fenômeno de desgaste pelas alterações naturais da estrutura dos órgãos. À medida que a energia se altera, advém a deteriorização do invólucro material que ela vitaliza. Essa disjunção faz-se acompanhada pelas sensações desagradáveis da angústia, desequilíbrio e dor, conforme seja a área afetada do indivíduo. O que ele está dizendo? Que a dor, ela vai nos desgastando, né, e vai alterando a nossa energia, o nosso psicológico, e ela realmente, ela pode alterar, né, o que a gente sente. Só que aí, né, vai, como eu disse, vai depender do que a gente fez. Quer ver uma prova? Quando a gente vê ao vivo ou na televisão, aquelas pessoas que ficam, por exemplo, na Cracolândia, lá em São Paulo. Você vai ver, tem pessoa que tem a aparência de uma pessoa de 70 anos. Aí quando vê lá, a pessoa tem 30. Do tanto que ela está envelhecida pelo estilo de vida, pelo uso de drogas, porque desgastou a estrutura dos órgãos, consumiu. Só que toda doença, ela começa, né, no espírito e nele encontra a sua cura. O sofrer, ele faz parte da evolução espiritual. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo sem remoção das causas não logrará, senão paliativos, adiamentos. Então, mesmo que o sofrimento seja físico, ele tem causas espirituais. E os nossos vícios? Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios. E certamente perturbam o sistema emocional, contribuindo para distúrbios variados na organização físico-psíquica de quem as cultiva. Então, o vício, ele é uma fuga. E aí nós estamos falando aí de todos os tipos de vício. Não só os vícios materiais e físicos, né, como álcool, drogas, agora, né, também os vícios morais que a gente tem aí, que às vezes são mais difíceis, inclusive, do que os vícios físicos. E quando a gente fala de más companhias, aqui entre as más companhias físicas e as companhias espirituais também. Porque eu ando acompanhado do que eu emano. Então, se eu emano coisas boas, boas pessoas encarnadas andam ao meu lado e desencarnadas também. Mas se eu emano fluidos ruins, sensações ruins,
Infelizmente, irmãos doentes aí, que estão no mesmo padrão vibratório, vão andar junto comigo. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. Aí eu abro o meu WhatsApp, aí eu estou aonde? No grupo, que tem uns grupos, deve ter em vários lugares, mas tem uns grupos só de ver bandeira 2, plantão da polícia, acidente que tem. Aí todo dia eu amanheço eu vou ver o quê? Notícias do Brasil. Notícias não sei da onde, do político. Então, o grupo de WhatsApp, aí a pessoa começa a compartilhar. Que o fulano fez, que o fulano deixou de fazer. Gera alterações. Eu tenho para mim, assim, minha vida é tão corrida, quem me conhece pessoalmente sabe que eu rodo tanto. Eu falo assim, o que é importante eu vou saber, vai chegar. Se acontecer alguma coisa com o presidente, o governador, alguma coisa, a gente vai acabar sabendo, eu não preciso ficar procurando, né? Se acontecer, explodir uma bomba, alguma coisa, um terremoto, coisas assim, notícias grandes, a gente acaba sabendo, não precisa ficar procurando, querendo saber. Igual eu estava vendo no Instagram, aí estava lá uma página oferecendo um grupo VIP de fofoca. Aí a pessoa paga para receber fofoca dos famosos. Mas tá que agora é Black Friday, né? Aí estava lá oferecendo. Ou seja, eu estou pagando para eu saber notícia de alguém que eu nem conheço. É VIP. Mas tá, e agora eu vou me curar. Então, eu entendi que eu tenho doença, eu entendi que eu tenho vícios. Como é que a gente começa? Essa tarefa vai começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na evolução moral dos pensamentos, até se tornar um condicionamento correto. E aí aqui, então, a gente ainda é imperfeito, a gente tem problemas. Então, isso aqui eu tenho que fazer até se tornar um hábito. Então, é difícil. Mas a gente tem que fazer, no começo vai ser difícil. É igual a história do ir para academia, igual a história de fazer a dieta. Eu não gosto de salada, mas você vai ter que comer salada até você gostar de salada. Tá gostosa, né? Eu não gosto lá do franguinho grelhado, sem gordura, mas eu vou ter que comer ele até eu achar que ele tá bom, entendeu? Até isso se tornar um hábito. O esforço de transformação de natureza interior para melhor alonga-se um trabalho paciente e modelador do novo ser, que enfrentará os seus karmas conscientes de si mesmo, responsavelmente sem as reações destrutivas, mas com ações renovadoras. Aí aqui eu botei um trechinho, tá ruim de ler, mas é só assim, ele fala que é o caso das enfermidades irreversíveis, que se modificam e desaparecem às vezes, quando quem as padece enfrenta o infortúnio e coopera para a sua superação. É a história da epigenética lá que eu falei. Às vezes a pessoa tem um gene, sei lá, para ter um câncer. Viu lá que tinha um gene para ter um câncer, mas ela não tem o câncer. Porque ela se trabalhou, ela melhorou, ela evoluiu, ela não vai ter aquela doença. Ou, às vezes ela até tem a doença, mas não na gravidade que era para ter. Aí eles aqui sabem, tem gente que a gente olha e fala assim, rapaz, não era para tu estar andando não, e a pessoa está ali, entendeu? Porque ela se condicionou e melhorou. E se eu empurrar com a barriga e deixar para depois? Toda questão não resolvida retorna complicada. Ninguém pode se manter em indiferença no inevitável processo da evolução. A vida é movimento e o repouso traduz pobreza de percepção dos fenômenos da vida. Prova é que a gente tem lei de progresso, está lá no Livro dos Espíritos. Então, a lei de progresso mostra que, invariavelmente, nós vamos
progredir, quer queiramos, quer não. Aí é aquela história, vai por bem ou vai por mal, entre aspas, que não é mal, é pelo bem também, mas ou você vai porque você quer ou você vai arrastado. Fugir ato de desamor. Negar corresponde a dificultar o entendimento, o perdão às agressões, aos conflitos. Detestar torna-se excusa para não servir. Há, portanto, prevalência em tal conduta do egoísmo perturbador. Ou seja, se eu não encarar os meus problemas, isso é um ato de egoísmo. Comigo mesmo. E como é que eu trato o sofrimento? Autoconhecimento. Então, ela parte primeiro da humildade, aceitação do problema, prece e caridade. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural, a qual ocorre na área dos fenômenos e necessidades fisiológicas, como alimentação, repouso, higiene e reprodução, em que os automatismos subconscientes são acionados e atendidos. Então, o que ela fala? Que do mesmo jeito que eu tenho que dormir, me alimentar, ter hábitos de higiene, tomar banho, eu tenho que ter renovação psíquica e emocional. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Então, o ato de você orar, o ato de você vir ao centro, o ato de você fazer um trabalho na casa espírita ou em qualquer outro lugar que você queira fazer, ele tem que ser tão natural quanto o ato, por exemplo, de comer uma salada todo dia. E todo curso de evolução tem como estrutura o autoconhecimento, que vai proporcionar o auto-amor, passo decisivo para que essa força criadora desabroche com todas as potências que lhe são pertinentes. Então, a cura física, ela vai vir por onde? Pela ciência médica. Eu não tenho que deixar de ir no médico e achar, claro, a oração cura, cura. Mas se eu tenho a medicina física ao meu alcance, eu vou usar da medicina para tratar, por exemplo, um diabetes, uma pressão ou até mesmo um câncer. Só que eu vou ter também que trabalhar o meu emocional com a psicoterapia, com o meu autoconhecimento. E vou ter que trabalhar a minha cura moral e espiritual através da minha reforma íntima e da minha fé. Por isso que Jesus lá atrás disse, a tua fé te curou. Então, Joana fala que para ser bem sucedido e eu ter uma cura real, eu tenho que ter mudança de atitude interior e conduta mental. Eu estou correndo um pouco por causa do horário ali. Preservar o corpo do uso de álcool. E aí ela vai falando várias coisas. Então, preservar o corpo ao uso de alcoólicos e das intoxicações pelo tabaco e de qualquer outras drogas alucinógenas, aditivas. Evitar alimentos gordurosos e pesados. Joana que está dizendo. Pensar com retidão. Cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, iniciando no lar. Eu faço tudo isso, mas eu sou uma pessoa grossa, ignorante. Não adianta. Adianta, mas não resolve. Irradiar simpatia e esperança. Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento. Banir crítica ácida e destrutiva. Respeitar ao mesmo tempo conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos, poupando aos costumes promíscuos, bem como aos relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores. Manter os requisitos de higiene, superando os imperativos de preguiça mental e física, assim criando e preservando os hábitos sadios. Então, ela fala desde hábitos físicos até hábitos mentais. Então, a cura, ela é física, mental e espiritual. Recorrer à oração, meditar em silêncio. Então, eu vou um processo. Eu me alimento bem, eu tenho bons hábitos, eu não cometo excessos, eu não fumo, eu não bebo, enfim. E eu, comigo com a oração. E o amor? O amor, ele é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado,
por proporcionar a satisfação estética das aspirações, porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem no tecido sutis do eu profundo. Então, o amor, ele é a base do nosso equilíbrio. A presença do sofrimento, ela vai resultar do distanciamento do amor. E o amor é o antídoto do sofrimento. O sofrimento e o amor são mecanismos de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Pode-se nascer enfermo ou sadio, o que significa ser. Não obstante, através de uma boa programação mental, o ser doente pode transformar-se e apenas está por um período sofrer de tipo de conjunto e deficiência, sendo saudável. Da mesma maneira, o sadio, em face à desorientação de conduta mental, transfere para o estar com saúde, apesar das chuvas de ansiedade. Então ele fala que independente se eu nasci com uma doença grave e incurável, ou se eu nasci saudável, né, entre aspas, eu tenho que ter uma boa programação mental, porque se eu nasci doente, eu posso melhorar, mas se eu nasci saudável, eu também posso adoecer. Então, a programação mental é o equilíbrio. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mesmo na área das terapias acadêmicas tradicionais, a cura orgânica, psíquica ou emocional sempre se apresenta suscetível de recidiva, caso não haja uma profunda mudança de hábitos mentais, comportamentais da criatura, que permanecerá vulnerável sem defesas imunológicas. Então, o que ele fala? Ou eu realmente mudo o meu modo de ser, de estar, ou aquele problema que eu apresentei vai voltar. Se eu tenho um problema, às vezes, um exemplo, de depressão, todo dia eu vejo notícias ruins, mesmo eu tomando remédio, mesmo eu fazendo terapia, eu não procuro me educar, eu não procuro me equilibrar. Todo dia eu ainda estou vendo coisa ruim, todo dia eu estou com gente falando coisa ruim. Eu não saio daquele sofrimento, vai voltar. Como volta? Toda cura precede de Deus. Como Deus é o amor, eis que o amor é essencial no mecanismo da saúde. Curar é, portanto, mergulhar no oceano da oração, de onde procede a inspiração e a coragem para prosseguir no esforço de crescimento espiritual. Nem sempre a cura será a falta de doença ou a ausência de medo. Então, não é porque eu vou fazer uma oração, e às vezes a gente entende a cura porque a gente quer a cura física. Mas aqui o objetivo é a cura espiritual. Não necessariamente, se eu fizer todo esse processo de auto-amor, de autocura, eu vou curar, porque às vezes está no meu planejamento encarnatório eu passar por aquela patologia. E às vezes até desencarnar por aquela patologia. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem um câncer, ou um derrame, um AVC, e por ali ela fica muito tempo doente, acamada, e às vezes vem a desencarnar. Quer dizer que eu não vou, porque eu estou ali, eu vou orar e não, eu vou me curar, e porque eu orei e não me curei, e é porque eu não mereço? Não. É porque eu tenho que entender que não necessariamente isso vai passar pela cura física. Jesus Gonçalves. E tantos outros, irmãos. Eurípides Barçanufo desencarnou na gripe espanhola. Ele desencarnou de uma epidemia, na epidemia de gripe espanhola. E foi um grande vulto aí, um espírito que trabalha até hoje. Então, não é porque eu vou me curar eu vou me curar daquela enfermidade física. É eu entender que aquela enfermidade física, ela não vai me trazer mais aquele sofrimento e aquela revolta que eu tinha antes. Eu tenho que entender o significado daquilo ali na minha vida. É isso.
aonde que, né, Deus e a espiritualidade superior quer me mostrar para eu chegar, né, em que objetivo eu vou chegar. A autorrealização que há nelas decorrerá da aplicação de algumas leis essenciais da vida: amor, perdão e serviço. E a Joana, ela repete essas 3 palavras em vários trechos de várias obras. Porque ontem eu estava estudando e eu estava olhando, então em várias obras ela fala amor, perdão e serviço. Então eu devo amar, eu devo perdoar, porque perdoar é um ato de amor, e eu devo trabalhar para o próximo, porque também é um ato de amor. Tá? Então o alimento mantenedor da vida é o amor, sem o qual a mesma se transforma em fenômeno vegetativo, sem significado psicológico existencial. O amor, quando verdadeiro, irradia-se como a luz, nunca se maculando com ressentimentos de sabores e amarguras. Perdoa naturalmente e às vezes nem necessita fazê-lo, porque não se melindra com ofensas nem agressões, e serve sem cessar, porque essa é a sua finalidade, construindo a paz, o progresso em todo lugar. Então, a terapia espiritual, ela passa por esses 3 alicerces: amor, perdão e o servir. Mas ela começa por eu não colocar a sujeira debaixo do tapete, por eu me enxergar. E Santo Agostinho falava que todos os dias eu devo refletir, né, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim, e me questionar sobre aquilo ali. Então eu acho que a gente e a doença, ela traz essa reflexão. O que a gente deixou para trás no passado? Porque às vezes a gente olha só ali o passado imediato, mês passado, ano passado, e há 10 anos atrás, e há 15, 20 anos atrás, o que eu larguei para trás? E às vezes, né, às vezes a gente não consegue acessar o que a gente fez em outras encarnações, mas se eu puder acessar o que aconteceu nessa encarnação mesmo, tá? E às vezes pedir perdão para alguém lá atrás, de 20 anos atrás, porque eu não fiz nada para ninguém, mas está olhando para o mês passado. E 10 anos atrás, e 20 anos atrás, que alguém lhe disse alguma coisa, que você teve um dissabor, que você teve uma contenda e você empurrou, não, deixa, e empurrou para debaixo do tapete e ficou uma mágoa no seu coração. Então, o processo de terapia e de cura, e a base de toda a terapia psicológica, né, de todas as terapias, é olhar para si, é buscar, né, o que tem lá dentro do seu coração. Porque só assim, quando a gente busca, quando a gente se olha com o espelho da alma, com o que eu trago no meu coração, é que eu vou conseguir realmente curar aquelas dores e me elevar espiritualmente. E eu vou ter a cura física, mental e espiritual. Era essa a mensagem da noite de hoje. Tá? Tu vai fazer a prece? Agradecer a Bianca pela excelente palestra. Ninguém cochilou, tenho certeza. Creio que todos gostaram, estão bem acordadinhos, né? Nós não temos, para quem veio pela primeira vez, nós não temos o hábito de aplaudir depois de uma palestra pública na Casa Espírita, né? Mas dizem que é para não estimular a vaidade, o orgulho do palestrante, coisas da doutrina espírita. Quando a gente vai para, por exemplo, eu convidei vocês para o encontro espírita, lá a gente aplaude, mas assim, após uma palestra, um estudo aqui, a gente não costuma aplaudir, mas merece ser aplaudida de pé, viu? Muito obrigada, foi muito bom. E quinta-feira que vem vai ser feriado, mas aqui não vai ser feriado, vai ser aberto, e nós vamos ter uma palestra muito boa, e a palestrante vem de outro centro, para fazer o estudo aqui, que é a Diana Barreto, e o estudo vai ser Reencarnações na Bíblia. Vai ser muito bom. Então,
tenham coragem de sair de casa e se fazerem presentes, né? E agora eu quero convidar a Arlete para fazer nossa prece final e depois nós temos a fluidoterapia pelo passe. Eu acho até que os aplausos não são tanto pela vaidade, mas é para não agitar muito, porque agora nós vamos entrar para a prece. A Bianca já estava quase entrando em prece, mas a programação não tinha sido. A palestra dela realmente foi uma prece. E eu gostaria de saber se todos entenderam tudo. Essa palestra foi grandiosa. Tudo isso eu já li. E é importante que a gente ouça muitas vezes, porque vai ficando sedimentando, vai dando um automatismo, né? Que é o que ela falou. Quanto mais a gente ouve, e o Espiritismo nos traz isso, nos traz essa melhora a cada dia, quando nós conhecemos a lei de progresso, a nossa meta é nos tornarmos todo dia melhores do que ontem. E nem é todo dia, é a cada instante. Através da prece, os Espíritos estão sempre próximos a nós, e o Evangelho nos diz para orarmos sempre antes de iniciar um trabalho, quando terminamos o trabalho. Não precisa ser uma cirurgia, pode ser lavar um banheiro, pode ser qualquer coisa. A gente se conectar com Deus. E o Espiritismo nos traz o entendimento de que Deus está em nós. Quando ela falou numa célula inteligente, que respira, que sente, Deus está em cada partícula nossa. Às vezes a gente tem dificuldade de buscar lá fora. E Paulo fala aos Coríntios, não é a palestra, é só para entrar para a prece, que nós, e para sedimentar, nós plantamos corpo material, nós cultivamos corpo material com os hábitos, o ambiente, e colhemos um corpo espiritual. Então, tudo que nós fazemos aqui conosco hoje, estamos plantando no perispírito e transformando, inclusive curando doenças, né? E os nossos pensamentos constroem, né? Essa palestra foi fantástica, não podia perdê-la de jeito nenhum. Então, eu queria convidar nesse instante a todos para prestar atenção à respiração. É o viver consciente. Se nós não tomarmos consciência das nossas vidas, da nossa função, nós não vamos nos conhecer e não vamos mudar. Respirar suave e profundamente, sentindo-nos aqui e agora. O que estamos fazendo aqui nesta noite? O que ouvimos nesta noite? O que sentimos com estas lições? E o primeiro sentimento, sem dúvida, é de gratidão a Deus por estar em nós e nós estarmos nele, por esta oportunidade, por esta experiência reencarnatória, por esta doutrina tão clara, que nos explica com tanto raciocínio, com tanta lógica, a vida e a nossa razão de viver. Agradecer a Deus por esta casa, pelos espíritos que nos atendem, nos assistem, nos inspiram. E rogar a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, que nos ajudem a estabelecer um programa de melhora contínua e que nós tenhamos disposição e alegria para seguir a cada dia, nos melhorando, nos transformando e assim transformando o nosso planeta. Passemos agora para a segunda parte do nosso trabalho, na certeza de que seremos atendidos da forma que necessitamos. E assim agradecendo a todos os amigos espirituais, colaboradores do trabalho de Jesus que aqui se encontram. Pedimos a todos que se mantenham em prece, alimentando assim o trabalho
da operação fluídica que acontece na sala de passe. Obrigada, Jesus, que o seu amor conduza as nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.